Energia solar. Em Belo Oriente, você já sabe, as melhorias são contínuas. Nossa obsessão é sempre avançar com excelência, tendo o compromisso de trazer o progresso contínuo, além de deixar um grande legado em todos os cantos da cidade. Nunca se viu tantos investimentos no município como nos últimos anos, garantindo bem-estar e qualidade de vida para cada belo-orientino, esteja ele na sede, na zona rural ou nos distritos. A cidade tem obras e avanços em Cachoeira Escura, São Sebastião de Braúnas, Bom Jesus do Bagre e em toda a zona rural. A maioria das melhorias com recursos do próprio município. Pode ter certeza que iremos continuar avançando na busca de uma cidade plena, inclusiva e sustentável. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossas ações pelo Facebook, Instagram e YouTube. Prefeitura de Belo Oriente. Aqui, o trabalho não para. Se você procura preço baixo, qualidade e bom atendimento, você encontra no Central Supermercado. Além de fazer a compra do seu lar, tem também o Central Gás. Ó, o gás! Com o menor preço do mercado. Ligue ou peça o seu gás pelo WhatsApp no Ana Moura, em Timóteo 3847-2687. Em Cava Grande, 3844-2095. Central Supermercado. Uma família atendendo a sua família. Vox Cidade, o porta-voz do povo. Apresentação: Fernando Silva. Meus amigos, nós estamos de volta e eu informo que tivemos um pequeno problema técnico em relação ao nosso canal no FM 97,1, mas nós estamos aqui no YouTube. Para você que está ligado, o Vox Cidade continua na internet com o som no portal Vox 97 FM e também nosso programa continua no YouTube. Com a imagem, você pode ter acesso neste momento à nossa transmissão aqui no YouTube. Só abrir a câmera aí, beleza? Jorge Luiz Júnior Utaca. Estamos recebendo aqui o capitão Vitor Prado, agora na reserva da Polícia Militar. Mais uma vez, nosso convidado. Capitão, muito obrigado, boa noite. O senhor que volta aqui mais uma vez para falar sobre segurança pública, um assunto tão em voga, mais do que nunca, nos dias atuais. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Fernando, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa rádio, como eu sempre digo, uma rádio que realmente ela emplacou, é uma rádio de qualidade, com informação a toda a região. Então a gente tem sempre muita alegria em estar com vocês aqui, Fernando. Muito obrigado, capitão Vitor, e eu já digo para você que está me vendo aí, se inscreva, faça sua inscrição no canal, é gratuito, você pode comentar, compartilhar, enfim, nos ajude a fazer o Vox Cidade desta terça-feira. Capitão Vitor, é inevitável, nós temos hoje duas pautas de segurança pública gritantes no Brasil. E a grande preocupação aqui do Vale do Aço, né, da nossa aldeia aqui, é o seguinte: será que um dia esse tipo de evento triste, ele poderá ganhar regiões como a nossa? Vamos começar falando sobre Rio de Janeiro. Milícia, tráfico e as autoridades tendo que lidar com essas questões. Primeiramente, como é que o senhor viu aquela situação? Primeiro, uma questão de domínio miliciano. Aí houve a morte de um traficante chamado Faustão, que estaria sendo uma espécie de ameaça a certos milicianos. Aí depois a vingança do tráfico foi o que aconteceu com a questão de ônibus e tudo mais, inocentes pagando. Queria a sua opinião sobre isso. Ô Fernando, não é a primeira vez que acontece nas capitais, principalmente no Rio de Janeiro, essa questão dessas ações criminosas, terroristas, no sentido de uma represália em relação à morte de algum membro importante lá das facções, seja dos milicianos, seja dos comandos, né, do narcotráfico, sempre que algum dos líderes deles
vem a óbito em alguma ação, seja com a Polícia Militar, seja até mesmo em grupos rivais, não é a primeira vez que acontece. Dessa vez, uma proporção aí que em apenas um dia, né, aproximadamente 35 ônibus incendiados, causou ali um grande terror para a cidade do Rio de Janeiro, para as pessoas, principalmente comuns que vivem ali e presenciam, principalmente aquelas que estavam nos locais, estavam nos ônibus onde aconteceram. É um fato, Fernando, que foi gerado ali no Rio desde a década de 80, né? Até antes, mas na década de 80 surgiu a organização dessas primeiras milícias e de lá para cá foi ganhando força e agora, nos últimos tempos, nós podemos dizer que, segundo a estatística, tem mais de 56 mil criminosos fortemente armados nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, esses grupos armados, eles estão em cerca de 1.416 comunidades dentro do Rio de Janeiro. Então, eles impõem mesmo, e a polícia, com a decisão do STF, né, a DPF aí, 635, a ação de descumprimento de preceito fundamental, na época da pandemia, né, o STF proibiu que fosse realizada operações na favela do Rio, a não ser em casos excepcionais. Mesmo assim, deveria avisar, né, o Poder Judiciário em relação a essas operações. Então, uma série de fatores, né, a falta de imposição do Estado, essas decisões judiciais também acabam por influenciar na liberdade, na sensação de impunidade, que esses narcotraficantes, crime organizado, conseguem mais liberdade para realizar. E quando eles são incomodados de alguma forma, até a perca de algum membro importante, eles fazem isso para que as autoridades continuem não agindo contra eles, que eles possam continuar realizando o crime organizado de uma forma tranquila dentro das comunidades. Como é que o senhor avalia? A gente depois vai contextualizar. São Paulo, violência em mais uma escola. Eu acho que esse é o ano que teve mais violência e criminalidade num cenário desse, né? Um cenário escolar, né? Que deixa os pais bastante preocupados, né? Justamente, Fernando, nós começamos a ouvir esse tipo de coisa fora do Brasil, né? Principalmente na América. E isso foi chegando, isso tornou uma realidade também no Brasil. Tivemos, você lembra aí, bem recente, um momento até de pânico nas nossas escolas aqui do Brasil, até na nossa região, né? Nós chegamos a falar sobre isso em algum momento na rádio. E mais uma vez, esse fato de um adolescente adentrar a escola e cometer este crime aí, uma vítima fatal, né? Um adolescente vítima fatal, ainda feriu outras 2 ou 3 pessoas, né? 2 diretamente e uma pessoa que tentou evadir também, acabou se ferindo lá. Ainda não se sabe o estado de saúde dessas outras pessoas que foram feridas. Mas o certo é, Fernando, que outros crimes as autoridades até conseguem prevenir com mais facilidade, porque acontece aqueles momentos de suspeição e um crime, por exemplo, os demais crimes, um assalto a um estabelecimento comercial, por exemplo. A polícia consegue prevenir, já conhece aquele infrator que atua naquela região, começa a investigá-lo, a cumprir, às vezes, um mandado em sua residência, quando tem notícia que ele tem uma arma de fogo, que é o meio que ele utiliza para assaltar. Ele é catalogado, a polícia já fica atenta, quando vê esse infrator próximo a um estabelecimento, ele vai ser abordado e, às vezes, consegue prevenir, né, o crime. Esses crimes têm acontecido nas escolas, essa suspeição, às vezes, ela não acontece. Nesse caso mesmo, apesar de que a gente imagina que o que desencadeou, o fato principal pode ser algo que esse aluno sofreu, o bullying, por exemplo, né? Então tem que ser muito combatida essa situação nas escolas. Tem que trabalhar muito, com frequência, a conscientização em relação ao bullying. A gente sabe que isto tem sido um fator que sempre nesses casos vem sendo alegado, né? Às vezes o aluno sofreu ali na escola algum tipo de bullying, algum tipo de preconceito, ou mesmo homofobia, seja qual for. Isto tem sido questionado todas as vezes que acontece um fato como este. Então, a gente prevenir, por exemplo,
com várias formas de proteger a escola, por exemplo, aumentando a segurança nas escolas. Câmeras, vigilantes, nós já temos escolas aqui na região particulares que já adotaram detectores de metais, ou seja, são muitas as formas de se proteger para que a escola não seja acessada por um estranho, mas na maioria das vezes, quem comete esse tipo de crime tem sido pessoas ligadas à escola, principalmente alunos. Acontece, nós vimos alguns casos, principalmente na América, de uma pessoa adentrar a escola para fazer isso. Talvez era até um ex-aluno, mas nós percebemos o quê? Que está diretamente ligado a alguma questão, a maioria dos casos, está ligado a alguma situação vivida por aquele aluno ali na sala de aula. Então fica difícil de você imaginar que aquele suspeito que está planejando ali um dia, no caso, ele pegou uma arma de fogo do pai, que ele está planejando naquela data e evitar que ele cometa aquele crime. Então, a melhor forma, Fernando, eu acredito que parte realmente da conscientização para que não haja esse tipo de situação nas escolas e que os alunos possam ser mais acompanhados. Eu te diria, Fernando, que nesse momento eu acho que o acompanhamento psicológico nas escolas ele tem que ser cada vez mais, para que esse aluno possa, esse aluno que tem algum distúrbio, ele possa ser identificado e apoiado e possa talvez evitar que ele chegue a um ponto de querer cometer algo dentro da escola como uma forma de se vingar daquela situação que eles passou. Recentemente, a gente trouxe até uma fala do governador Romeu Zema aqui, dizendo que praticamente todas as escolas estaduais estariam equipadas com equipamentos de segurança, câmeras de monitoramento, enfim. É aquilo que o senhor falou, Até seria minha próxima pergunta. O senhor entende o que? O ideal, esses equipamentos, por exemplo, detector de metais e câmeras são suficientes, por exemplo, para dar uma identificada, por exemplo, se o aluno chega com uma arma de fogo escondida, Ele chega do pai, do parente, ele achou, ele recebeu de alguém, ou ele pegou sem ninguém, sem que o dono soubesse, e ele levou, colocou na mochila. Até que ponto esse tipo de medida, ou se teria necessidade de mais equipamentos de segurança, além desses dois, se esses dois seriam os essenciais, que é a questão do detector de metais e das câmeras de vigilância? O detector de metais ele é importante porque ele causa uma insegurança na pessoa que vai levar a arma de ser abordado quando ele estiver chegando ali, seja ele quem for. Agora, as câmeras de segurança são muito importantes e são baratas, instala ali ela por um período aí de 5, 6 anos, a câmera ainda funciona muito bem, não é um investimento que vai ser contínuo. As escolas, como você disse aí, realmente aqui na região, as escolas, eu acredito que todas têm. E se tem algum que não tenha o sistema de câmeras, deve colocar, deve instalar. Uma outra parte interessante é também tomar alguns cuidados, vistoriar a escola, porque durante a noite, às vezes a escola pode ter sido acessada. Se você recebe mercadorias... Essa vistoria seria da Polícia Militar ou de pessoas da própria escola? Essa seria da própria escola mesmo, E se precisar chamar a Polícia Militar, se detectar algum indício, tudo bem. Mas seria uma rotina, Eu diria de rotina. E a questão também de receber pessoas, receber, por exemplo, até mesmo mercadorias, entregadores na escola. E seja antes do período escolar ou após. Depois que fechou o portão ali para as aulas, salvo com marcação, seja um pai de aluno, alguém com algum relacionamento com a escola, ser bem analisado ali antes que ele adentre a escola. Contra os alunos, eu acho que o detector de metais para os alunos em si, Fernando, ele é um pouco... Eu não vou falar que ele é desnecessário, não. O aluno, ele é acompanhado pelo pai quando sai nem sempre, mas na maioria das vezes o pai tem acesso ao que o aluno leva para a escola. A escola também, ela tem o poder, se ela quiser, de estar acompanhando os alunos ali. Então, uma escola com muitos alunos, todos os alunos terem que chegar, ficar passando todos os dias por detector de metais, eu não acho uma boa ideia, Quando você vai, as pessoas vão fazer uma visita em um presídio, e já passa com um constrangimento muito grande lá, porque tem que adentrar um presídio. Eu não estou comparando, estou fazendo uma analogia, Você
chegar à escola, local que você tem que ter prazer de ir para aprender, e antes que você adentre, você receber uma busca, uma vistoria, um detector de metais. Eu vejo, na área educacional, eu não vejo isso como uma medida, apesar de, em nome da segurança. Eu acho que, em relação aos alunos, tem que haver um outro meio que não seja aplicar neles o detector de metais. Eu acho que o detector de metais pode ser até para pais, que vai de vez em quando só, para estranhos. Mas para o aluno que todo dia vai à escola, ele precisa de ter prazer de estar na escola. Precisa de ter atividades, grêmios estudantis. O aluno precisa de se sentir bem na escola. Agora, você imagina você com... Todo dia. Imagina você com 14 anos ou menos, naquela fase que você está ali ainda com uma série de dúvidas na cabeça, você chega num local que você está indo para aprender, você passar todos os dias por um detector de metal, você ficar olhando a sua mochila todos os dias. Isso não é... O detector de metais é mais ou menos aquela entrada no banco, né, capitão? Que o cara, às vezes, não tem nada, ele tem que tirar, por exemplo, eu ando com celular, com rádio, microfone, você tem que tirar aquele tanto de coisa. Todo dia fazer aquilo é chatérrimo, né? Eu vejo isso como uma medida que não... O preço que você vai pagar, eu digo... para aqueles alunos que estão passando por esse procedimento ali, ele é muito alto, porque é constrangedor, né? Então, às vezes o aluno chega com os pais ali, chega em cima da hora. Esse procedimento teria que ser quase que marcar um horário para o aluno chegar, porque você vai perder a aula se todo mundo passar pelo mesmo procedimento. Então, tem coisas, Fernando, que eu não vejo com meus olhos, não. Eu acho que... Por exemplo, aqui o governo de Minas, essa informação do dia 17, nós trouxemos ela aqui. Ele concluiu as instalações do sistema de vigilância nas escolas da rede estadual. Câmeras e sensores de presença já são realidade em 100% das instituições de ensino. Ocorrências de furtos, roubos e depredações tiveram queda de 11%, segundo a Polícia Militar. Esses sensores de presença são diferentes de detectores de metais, né? Mas como é que... Sensores de presença, se é o que eu estou pensando aqui, é aquele sensor que... o cara chegou a ler o alarme, o alarme dispara. Isso seria mais para danos patrimoniais, né? Danos patrimoniais. No caso, né, o senhor está dizendo que teria que ter uma outra medida que não fosse a constrangedora utilização de detector de metais. Eu até acho, Fernando, que deve ter o detector de metais na seguinte situação. Como é feito hoje nas empresas, por exemplo, como a Peram, lá eles sorteiam lá aleatoriamente algumas pessoas antes de iniciar o trabalho para passar pelo bafômetro, pelo etilômetro, para ver se a pessoa bebeu antes de ir para o trabalho, se está sob efeito. Eu até acho que se ele existisse, teria que ser dessa forma. Teria que ser, olha, os alunos você vai todos os dias, num total, por exemplo, de 100 alunos, a cada 100 alunos, de 3 a 5 serão sorteados para passar pelo detector de metal. Porque isso pelo menos inibe, né? Porque o menino vai levar alguma coisa, ele não sabe se vai ser sorteado. Eu tô danado. Que aquele que passou, ele nunca vai saber quando ele vai ser selecionado de novo. Então, ficaria no subjetivo, né, dos alunos, você quer lá tem detector de metal. Como então, acontece no futebol, no exame antidoping, né? Justamente. O cara não usa uma droga ali para jogar, porque ele sabe. Né, capitão? Se tiver o detector de metais todo dia, é uma morosidade para se entrar dentro da escola, né? Você tem uma fila de alunos, que hora que esse povo vai entrar totalmente, né? Você teria que fazer o aluno chegar quase com uma hora antes, né? Ainda tem isso também, né? Além disso aí que você está falando, é o que eu te falei, é uma situação constrangedora também. Então, eu não vejo como uma medida aplicável, Fernando, essa questão do detector de metais. Eu acredito sim, nessa forma que eu te falei. Ter lá à disposição, ter um vigilante, se possível. Não, as escolas todas, nem todas podem ter, mas eu vejo escolas aí, principalmente as particulares, que já colocaram o detector de metal e um vigilante. Então ele fica ali disponível para utilizar, se ele selecionar alguém ou se ele desconfiar que alguém está com comportamento suspeito ali. Agora, acho que os alunos têm que fazer mais aquele papel, acho que os governantes, as pessoas envolvidas aí na área de educação, aquele papel de aproximar mais a família da escola, no sentido que o pai também colabore, cuidando para que o filho não leve objetos cortantes ou até mesmo uma arma de fogo, né? Se tem alguém que possui uma arma de fogo legal dentro de casa,
Ou até mesmo, às vezes a pessoa tem uma arma ilegal, né? A gente não tem como saber, mas ele tem que imaginar o seguinte: aquela arma, se for levada para uma escola, pode causar uma tragédia, vai causar uma tragédia. Então ele tem que se policiar, quem tem arma tem que redobrar as atenções para não deixar adolescentes e crianças terem acesso à arma de fogo. Até porque, não raras vezes, acontece acidentes também domésticos por falta da precaução ali com a arma de fogo, né, dos pais ou de algum responsável. Então, eu acho que isso é um fator importante. A família, a escola também trabalhar mais esse tema. Também podemos, como eu te disse, fazer algumas inspeções aleatórias, né? A escola pode fazer, e com isso causaria um pouco de receio das pessoas de levarem armas e objetos pérfuro-cortantes para as escolas. Mas mais que isso, eu acredito que estamos numa época, somente pós-pandemia, né, Fernando? Todos nós passamos aí, uma época que surgiram muitos problemas a mais, principalmente na área psicológica, na área sentimental, emocional. E alunos aí de 14, 15, 16 anos, acho que a adolescência nós passamos por ela, né? A gente ainda lembra, né? Apesar de já ter algum tempo. É um momento ali de muita confusão, é um momento de muitas emoções. Então tem que haver um acompanhamento desses adolescentes para que um profissional possa detectar qualquer situação. Recentemente, eu fui acionado por pais de uma aluna de uma escola aqui da região, que a aluna estava sofrendo bullying. Aí eu orientei, falei: a escola é uma escola muito séria, você pode ir lá, conversar com a direção. Se a direção não resolver isso de imediato, passei para ele os caminhos, pode me procurar novamente. Ele foi, a escola adotou as providências, chamou os pais de todos os envolvidos lá, que estava cometendo bullying contra a menina, adolescente. E ele ficou feliz com o resultado e parece que deu tudo certo, né? Eu, por exemplo, Fernando, eu já sofri o bullying. Eu tinha a famosa orelha de abano, sabe? Mas aqui no Vadoston, né? Não, na minha época de adolescência. Eu tinha minha orelha de abano, sabe? Hoje eu fiz a cirurgia e não tenho mais, é por isso que eu tô bonito assim. Mas os meus colegas encostavam perto de mim assim, ficava com o sol quente, né? A gente tava brincando, aí encostava perto de mim e ficava encostado. Quando eu olhava: o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos escondendo o sol aqui. Então, assim, eu passei por isso, eu sei que é chato, né? Mas a gente levou um pouco na brincadeira, brigou, correu atrás de alguns lá. Falar que se a sua orelha tivesse nascido nas costas, você seria um anjo? Faltaram um pouco falar isso aí. Então, parece que antigamente a gente até aceitava isso mais. A gente corria atrás de um outro lá e acabava por ali mesmo, né? Mas hoje, como eu estou dizendo, né? O psicológico hoje é tanta coisa, as pessoas estão emocionalmente mais frágeis de uma maneira geral e tem que ser trabalhado fortemente isso aí, Fernando, para que não haja esse tipo de coisa. Acho engraçado aí, né, velho? Nas escolas, né? Para que os nossos alunos sejam acolhidos e que os colegas também possam entender a importância de tratar bem os... Olha, eu vou te falar, capitão, há 35 anos eu fiz bullying com um aluno lá, eu e uma turma minha lá, cara, eles ameaçaram de chamar a polícia, na época, rigor, tal, chamaram meus pais lá, rapaz, e eu fiquei com medo. Eu queria te perguntar, você sente que hoje, quando vocês da segurança se deparam no seu tempo lá de policial, muitos anos, o aluno ainda tem esse... Eu fiquei morrendo de medo. Quando falaram em polícia, a polícia não chegou aí lá, não. Mas meu pai e minha mãe foram, o pau quebrou. Mas quando falaram em polícia, o respeito que a gente tem, aquele negócio todo, fiquei branco. Nesse caso, como é que o senhor vê hoje a autoridade policial perante essas crianças, esses adolescentes? Porque hoje muitos não respeitam diretor, não respeitam professor. Há casos na região aí, isolados. Aluno, às vezes, querendo encarar o diretor, independentemente da idade, encarar o professor. E aí, uma outra pergunta embutida. Se o senhor... Aqui nós não temos histórico de violência desse nível que aconteceu em São Paulo, de aluno entrar armado, graças a Deus. Espero que nunca tenhamos. Exatamente. Mas não é assim, não é algo preocupante, não pode ser um trampolim esse comportamento agressivo de alguns alunos com diretores, com professores, com outros alunos, e saber como é que vocês eram vistos.
Eu me lembro do Telvino, você chegou a conhecer o Telvino? Demais. Quando ele chegou, ele grandão, ele nativa na polícia, hoje ele é da reserva. Um homem alto, forte, ele policial, ele chegou lá no Celina Machado, há 35 anos, eu estava na primeira série, eu achei, pô, esse cara é um super-herói. Um homem alto, forte, farda da polícia, o respeito que havia com a polícia militar. Então eu queria, assim, saber qual que é a visão que os alunos têm de vocês e se o senhor vê essa questão da agressividade de alguns alunos como um trampolim, se não for contido, para coisas maiores, infelizmente. Na verdade, antigamente, eu diria que nós não tínhamos nem era respeito, era muito mais medo, né, Fernando? A gente tinha medo quando falava em polícia, porque era comum os pais falar com a gente, se você fizer isso aí, a polícia vai te prender, vai te bater. Sim. Não tinha isso? A polícia ali, parecia que a gente era um carrasco, né, que ia prender crianças, isso aí, prender as crianças. Então, claro, os pais faziam isso, usavam a figura do policial, e isso ficava na cabeça das crianças, o policial como essa pessoa que chegava, que prendia, e hoje mudou muito isso, né? A Polícia Militar, ela investiu bastante. Você vê que nós temos um programa, o ProERD aí, que o policial vai fardado para as escolas para falar das consequências das drogas, né? Para que as crianças possam aprender a falar não às drogas, à violência. Então, aproximou bastante a polícia da criança e do adolescente. E é muito bem aceito a polícia ali na faixa dos 10, 11 anos até a adolescência ainda dentro das escolas. Mas ocorre que não só em relação ao policial, como você bem disse, hoje nós estamos num momento que o desrespeito nas escolas contra as autoridades, ele se acentuou, né? Nós perdemos campo nessa área aí, né? E a gente tem que pensar numa forma de recuperar isso aí. Não com truculência, com nenhuma situação, mas o respeito se conquista com exemplo, com atitudes, né? E com trabalho, com treinamento, com ensino, com conscientização. Tem que haver uma pessoa para realmente remodelar esse sistema, para que nós possamos entender que escola é lugar de aprender, é lugar de estudar, é lugar de respeitar, né? É uma continuidade da educação que nós temos em casa. O nosso berço, a escola é uma continuidade, né? Então não é local de se educar em si. Lá você vai aprender, você vai terminar o que você leva de berço de casa, né? Então eu acho que é isso que nós temos que pensar. Esse respeito tem que retornar. Você estava dizendo aí, Fernando, não tem muito tempo nada, uma escola ali, Timóteo, houve uma denúncia que um aluno iria levar uma bomba para a escola. Não foi ano passado, ano atrasado, quando ele estava em Timóteo, antes de vir para o Fabriciano. E nós conseguimos detectar quem era o aluno. Era um aluno lá da região sul de Timóteo. Nós fomos até a casa dele e ele tinha feito uma bomba com materiais, ele olhou na internet, a bomba ela não tinha poder ofensivo não, mas ela parecia uma bomba. Ele pegou o material e fez. Só a imagem já. E ele prometeu levar para dentro da escola e detonar essa bomba lá. Então causou um pânico na escola. E é aquilo que eu te falei, quando nós chegamos lá, ele passou um aperto, ele não imaginava que a brincadeira, que na verdade ele tinha feito uma brincadeira, ia tomar aquela proporção toda que tomou, polícia na casa dele, adentrando, fazendo vistoria nas coisas dele, no quarto dele, aí o pai dele estava no serviço, foi com a gente lá, e nós detectamos essa situação. Então, como você disse, o respeito, ele ainda existe. Eu digo que nós perdemos um pouco do campo, não só em relação à polícia militar, mas em relação a tudo. Na escola, aos mais velhos, né? Antes, até bem pouco tempo, a gente tinha aquele negócio de respeitar os mais velhos, né? E hoje a gente sabe que reduziu bastante isso, né? Então, nós temos que trabalhar esses valores, tentar achar um meio termo aí para a gente recuperar o respeito, principalmente com os mestres, com os nossos professores, com a nossa direção de escola, né? De forma que o aluno entenda que ele vai para a escola para aprender, para se educar, para aprender as matérias importantes para a vida dele, a conviver em sociedade, porque a escola também não é só matéria, lá você convive, como nós estamos dizendo aqui, que você tem que exercer lá a tolerância, o respeito com os colegas, aquelas brincadeiras de mau gosto que o colega não gosta, você não tem que evitar de estar fazendo, e às vezes alguém tem que chegar e fazer isso. Normalmente o professor tem que participar disso aí. Ele é o primeiro que detecta quando o aluno está sendo de alguma forma
sofrendo com algumas brincadeiras de mau gosto ou bullying, ele tem que detectar, levar para a direção, acionar os pais, porque quando você inicia na raiz do problema um trabalho, você consegue combater e não deixa isso se tornar uma coisa crônica a ponto do aluno, às vezes, sai da escola, às vezes deixa de estudar, às vezes fica deprimido, não aprende. Uma série de coisas, não só a violência que nós vimos aí, como aconteceu no Rio de Janeiro, mas essa violência emocional também, ela traz muito transtorno para quem sofre, né? Ô, capitão, falando do Rio de Janeiro, a gente falou de São Paulo, o senhor deu uma explicação muito boa, né? Falando do Rio de Janeiro, aqui, eu sempre fiz essa leitura conversando com amigos policiais como o senhor, eu sempre fiz essa leitura. Aqui no Vale do Aço, não é comum o bandido, o criminoso, ele ainda respeita a figura policial. É muito difícil alguém querer trocar tiro com a polícia aqui. Já teve, mas eu acho que perto de outros pontos, outros centros, é raro. O policial ainda é respeitado aqui, o civil e o militar. Sim. Principalmente o militar, né? Na questão que é ele quem faz o primeiro abafa, né? Vocês têm um dos nomes técnicos aí que me falham agora. A polícia que chega primeiro, né? Primeiro combate. Exatamente. Então, assim, a gente tem um respeito ainda muito grande pela autoridade policial aqui. Agora, no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei se Belo Horizonte, o policial, o cara tem que ir trabalhar, ele tem que ir à paisana. Sim. Se você estiver no ponto de ônibus fardado, passa o criminoso, o traficante, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu outro dia ouvi isso, o carro do tráfico estava passando, não sei se uma linha daquela amarela, isso já tem mais tempo, a linha verde, um negócio daquele lá no Rio de Janeiro. O cara passou, tinha um policial fardado, na época em que eles iam fardados, policial militar, trabalhar, eles deram ré, eles iam fazer outra coisa. É como quem mata pernilongo. O cara tá passando aqui, o pernilongo na parede, ele bateu. O cara voltou, os vagabundos voltaram de ré e balearam e mataram o policial no ponto de ônibus. Hoje eles não vão mais trabalhar de farda. Eu queria saber se isso é um termômetro que o senhor avalia por ainda a violência no Vale do Aço, por mais que a gente tenha um número maior, um ano do que o outro, mas os números ainda são menores. Eu queria saber se o senhor vê isso também como um termômetro da violência está um tanto quanto controlada aqui na região, por haver ainda um certo respeito à autoridade policial. Fernando, o estado de Minas Gerais, se você olhar aí o ranking, você vai ver que ele está entre os primeiros lugares na questão de segurança. Se você buscar, você deve estar no terceiro, se eu não me engano. Então está muito próximo. Santa Catarina está despontando, porque lá a taxa de homicídios lá em 100 mil habitantes é 8 ponto alguma coisa. Nossa, aqui em Minas Gerais parece 14. Então, ou seja, nós ainda somos um estado muito seguro. E a nossa polícia militar, Fernando, ela é muito bem treinada, né? Eu fiz vários cursos na polícia militar, para soldado, para cabo, para sargento. Tem os treinamentos, tático móvel, por exemplo. Cada atuação que o militar vai fazer, ele tem cursos. Ele não inicia uma atuação sem estar preparada. A nossa doutrina é copiada por todas as polícias. Até mesmo já fizemos intercâmbio com o Japão, com os Estados Unidos e outros países. E aqui os demais estados vêm beber da água de Minas Gerais. Então, eu acho que essa preparação que nós temos aqui em Minas Gerais, como você referenciou aqui na região, é praticamente inexistente esses confrontos. Eu trabalhei de 99 a 2001 em Belo Horizonte, num batalhão que é o 22º, né? Na época um batalhão ainda em formação. Subia muito o morro? Ali no pé do morro do que a gente fala, o Morro do Papagaio ali, né? Então eu tive alguns confrontos, perdi colegas naquela época, né? Até esse batalhão hoje está muito mais tranquilo, a polícia conseguiu. Houve algumas aberturas de ruas também nessas favelas pelo poder público. A polícia conseguiu montar programas que interagisse lá com essas comunidades. Então, posso te dizer que, lógico que uma capital tem mais complicadores, mas Minas Gerais, de uma maneira geral, quando a nossa fronteira é atravessada por esses infratores do Rio, de São Paulo e outros estados, acontece de eles não acharem condição de permanecerem aqui.
Exemplo disso foi a situação dos arrombadores de caixa eletrônicos, né? Que no estado de Minas Gerais, em algumas ocasiões, tiveram fortes confrontos, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Federal também atuou, né, nesses episódios, e foram debelados aí grupos grandes e tanto é que você não ouve quase falar em estouro de caixa eletrônico mais. Então a Polícia Militar, ela pegou como meta acabar com isso no estado e não deixar que isso virasse uma rotina aqui no estado. E chegamos a ter um momento de vários casos, né? Perdemos em Santa Margarida um colega em uma situação dessa, né? Aqui próximo ao Manhuaçu. Então você pode ver que a Polícia Militar, né, porque eu trabalhei, estou puxando sardinha, né, que eu fiquei lá por 29 anos e 2 meses na Polícia Militar de Minas Gerais, não desrespeitando nenhuma outra Polícia Militar. Nós temos orgulho de realmente ter uma Polícia Militar. O senhor entende que a Polícia Militar é tida em a vida como a principal do Brasil, principal Polícia Militar do Brasil. É uma das principais polícias militares do Brasil. O senhor entende que os criminosos de outros estados também têm essa visão da Polícia Militar Mineira pela seriedade, pelo trabalho que ela executa, quando o senhor diz que eles não vêm tanto para essa fronteira nossa, para esse limite nosso, essa divisa nossa aqui? Com certeza. E eu não sei se você sabe, Fernando, nós temos um cinturão em nossas divisas, em nossas fronteiras. As nossas fronteiras nós temos viaturas mais preparadas, blindadas, o armamento é mais forte nas fronteiras, o efetivo. Então, assim, o Estado, ele pensou nessa situação de proteger as fronteiras. Municípios que fazem divisa com o Rio de Janeiro, por exemplo, com determinados locais, estados, né? Perfeitamente. Então, as nossas fronteiras, né, com outros estados, elas são reforçadas e a interação com a polícia dos outros estados ali nas divisas é muito grande, sabe? A interação ali. E esse trabalho é feito justamente para não deixar que esses criminosos gostem de vir para cá, para o nosso estado. Mas o senhor entende que essa é a grande preocupação regional aqui da nossa aldeia, Vale do Aço. O senhor entende que algum dia esse campo miliciano, que são, né, essas pessoas não estão no tráfico, são alguns já exerceram cargos de autoridade, estão ali a serviço do crime também, milicianos, traficantes em altíssimo escalão, como o Rio de Janeiro jamais teremos, graças a Deus. Mas o senhor entende que um recorte menor, proporcional do que vivemos no Rio de Janeiro, algum dia, se continuar do jeito que está, e aqui eu não estou nem questionando o trabalho de polícia, não, estou falando pelo aumento da criminalidade, o senhor entende que algum dia o Vale do Aço poderá vivenciar uma situação parecida proporcionalmente? Olha, eu vejo, a hipótese ela pode existir, mas uma coisa bem distante, assim, bem pouco improvável que nós chegamos a ter uma situação como esta que você me perguntou. Agora eu vejo, Fernando, que é sabido que o tráfico ele é a mola propulsora dos demais crimes. Né? Os milicianos instalou-se lá no Rio de Janeiro, no primeiro momento com a ideia de proteger dos traficantes. Sim. Inclusive eles não deixavam que fossem vendidas drogas na área que eles atuavam, e hoje nós já sabemos que as milícias também já adotaram a questão do tráfico, já estão interagindo com os traficantes, estão fazendo parcerias para tomar outras facções, para combater outras facções, para ganhar territórios. Não é aquela história mais de antigamente nas capitais do Rio de Janeiro. Eu vejo que o que precisa ser feito? A legislação, ela tem que ser um pouco mais pesada. Recentemente, como eu disse, que essa autorização, essa proibição, na verdade, essa ADTF, essa ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADTF, que foi número 635, né? Que passou a valer em junho de 2019, proibiu as polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias de fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro. Agora, recente, nós tivemos uma outra decisão do STF, né? É uma súmula vinculante, 139, colocando a possibilidade do regime aberto, substituição por pena privativa de liberdade, aplicação de pena restritiva de direitos ao traficante. No caso do parágrafo 4º, quando ele é tido como privilegiado, é o primário. Ou seja, esse afrouxamento, essa questão que está em discussão lá de liberar
até 60 gramas, que eu acho que você acompanhou aí essa discussão lá no STF. Sim. Tudo isto está vindo tá vindo favorecer as pessoas que escolheram esta vida do crime, do tráfico de drogas. E a gente não pode falar de um tempo, Fernando, mas nós não estamos livres se nós não nos prepararmos, se o nosso Estado não continuar firme, não deixar que o nosso efetivo se reduza a ponto de ficar impossibilitado de fazer frente à situação, os nossos equipamentos, o treinamento dos nossos militares. Nós não podemos falar que estamos livres disso para sempre. Nós temos que estar sempre em alerta para que nós possamos ter um Estado melhor e também torcer para que esses fatos trágicos que têm acontecido no Rio de Janeiro, São Paulo, como esse fato lá de 35 ônibus em um único dia sendo incendiados. Em alguns casos, as pessoas tiveram que sair correndo por uma das portas porque a outra já estava sendo incendiada. Isso é muito trágico para o cidadão de bem que está ali indo e voltando do trabalho. Teve gente que teve que andar 11 quilômetros para chegar em casa, porque não teve ônibus para ir embora. Então, nesse sentido, eu acredito que as autoridades locais adotarão providências. Eu acho que não é um fato, o Rio de Janeiro não é um problema só do Rio. Eu penso que ali é um problema. A gente tem braços dessas facções criminosas espalhadas no Brasil inteiro, em outros estados, não é só ali naqueles estados, até fora do Brasil. A gente sabe que é um problema que não é somente do estado, é um problema que é um problema a nível federal. E o crime tem que ser combatido, e que essas situações que ocorreram aí, o crime tem que entender que esse tipo de situação ele não pode fazer, porque aí ele está trazendo um transtorno a quem não está na guerra. Se tem uma guerra entre eles ou entre eles e a polícia militar, é uma coisa. Mas quando eles partem por esse lado aí, eles estão... a população de bem como escudo, né? Eles estão utilizando a população de bem como escudo e estão trazendo problemas para quem não está nessa guerra deles. Ô, Capitão Vitor, como é que anda o psicológico dos policiais em Minas, na sua avaliação, pela sua experiência? A gente tem a impressão de que o índice de suicídios tem aumentado, né? E eu queria saber se isso é um fato ou uma impressão apenas. A gente ouve também bastante sobre a questão do emocional do policial. E aí eu não vou nem tratar de uma corporação ou de outra. O que o senhor pensa sobre isso? Essa questão, essa estafa que alguns policiais podem estar vivendo? A profissão policial militar, Fernando, ela é uma profissão bastante estressante por natureza. Sim. A função que você está, a todo momento que você porta uma arma ali fardado, você é um alvo. As pessoas te olham diferente porque você está ali fardado ostensivamente. Os infratores da mesma forma. A vida que você leva como policial não pode ser a mesma que você levaria se você não fosse policial, por causa dessas situações. O policial, teoricamente, ele tem que ser um exemplo, ele tem que se pautar por princípios, ele não pode agir como qualquer pessoa que na hora que não está no trabalho, ele pode fazer o que quer. O policial, tanto no trabalho quanto fora, ele deve manter uma postura, ele tem o código de ética dele, que a vida de um policial é diferente. Quando ele enverga uma farda ali, ele não consegue também continuar na profissão se ele quiser agir de qualquer maneira. Então, essas situações, elas acabam gerando no policial ali algumas frustrações, né? Por exemplo, policial, raramente você vai ver um policial em algumas situações aí a gente fala de balada para aqui, para ali, um ou outro às vezes tenta ir ali, mas se ele tiver um problema ali, ele estando num ambiente que não era adequado para a presença dele ali, ele se figurar como alguma situação ali, ele vai ser tratado com muito rigor, né? Então, ele tem essa situação. Eu vejo que nós tivemos sim, Fernando, sobre o aumento de casos. Não sei se você pesquisou aí, mas eu tive a mesma percepção que você teve, que eu estou dentro da corporação, né? E a gente acompanha os casos em todo o estado. Nós tivemos aí
no último ano, aí depois da questão da pandemia, nós tivemos sim um aumento do número de suicídios. Em relação à questão psicológica, eu acho que até depois já tinha um acompanhamento, mas hoje o militar é convocado para passar pela psicóloga e às vezes é encaminhado para algum tratamento subsequente. A Polícia Militar ela já está tendo essa preocupação, né? Ela já está preparada para uma situação do tipo. Está preparada, ou seja, hoje o militar é convocado, todos os militares têm que passar pela psicóloga do batalhão, por uma avaliação, por um teste, e se alguma situação de anormalidade que ele relatar ou que for percebido pela psicóloga, ele vai passar por um encaminhamento justamente para prevenir essas situações aí, até mesmo de um suicídio ou de alguma situação no serviço que possa não ser adequada no serviço, uma ação indevida no serviço porque ele não está bem. Então, isso a Polícia Militar está hoje, né? E já vinha trabalhando, mas eu posso dizer que agora, essa convocação que antes, até recentemente, ela não era obrigatória, agora faz parte do nosso, do check-up que nós fazemos, usando do PCMSO nosso, né? A gente passa por exame de saúde, por médico, por dentista, por psicólogo, todas essas áreas aí, o militar hoje ele passa para ver se está tudo bem com ele, para que ele possa ser colocado nas ruas, né? Ainda sobre questão emocional, é uma curiosidade que eu tenho como cidadão. Eu não quero falar de cidade e não quero falar de nomes de magistrados, mas o que é para um policial, quase 30 anos de farda, como o senhor, prender? Eu sei que isso é uma questão de lei, de brecha, de não sei o que. Como é que é prender, fazer uma mega operação, tirar um criminoso de circulação, dar o bote na hora certa, dar o flagrante, pegar, levar as provas, contundência e tal, que esse é o trabalho. Entregar de mão beijada para as autoridades subsequentes, tirando de circulação um elemento que causa periculosidade nas pessoas, melhorando a sensação de segurança e dias depois, pouco tempo depois, esse cidadão estar nas ruas de novo praticando os mesmos crimes. Passa alguma frustração ou vocês já se acostumaram com o sistema? A gente sempre fala, Fernando, vamos fazer a nossa parte, não vamos preocupar com a parte dos outros, né, nas nossas instruções. Mas é frustrante, sim, você deparar com essa situação. Mas você observar bem, Fernando, nós não tínhamos até bem pouco tempo a audiência de custódia. Acho que você já deve ter assistido alguns vídeos, né, de audiência de custódia, porque naquele momento ali, você pode ter um cara que tem exterminado uma família inteira num crime, pode ter feito o crime mais bárbaro que ele tenha feito. Naquele momento da audiência de custódia, ele tem que passar obrigatoriamente, não é uma questão de opção, que a lei prevê isso agora. Lá não pode perguntar a ele nada sobre o fato. Lá vai perguntar para ele se ele, praticamente aí, se você foi bem tratado pela Polícia Militar. Quem faz essa pergunta? Quem faz essa pergunta é o magistrado. E aí é acompanhado de um promotor, do defensor, se ele não tiver nomeado, para passar por esse procedimento. Ali, naquele momento, o juiz avalia se é uma questão de uma liberdade provisória, se é uma questão de relaxamento do flagrante. Então, o que acontece hoje é muito comum, o juiz relaxar, ele não visualiza ali os requisitos do artigo 302 ao 312, os requisitos de manutenção da prisão preventiva. Só deixar, tem muito elogio à sua pessoa aqui, que eu vou ler depois. Quem está mandando os comentários aí, as pessoas estão gostando da entrevista, te parabenizando. Assim que você terminar a sua resposta, eu vou ler cada recado aqui, deixar bem claro que a gente não esqueceu não, tá? Tá, mas aí, como eu te falando, a audiência de custódia foi um baque, vou dizer assim, foi um tiro no nosso coração, porque você prende e a audiência de custódia, friamente, Fernando, ali, imagina você como juiz, friamente, para essa decisão ali, naquele momento, você não acompanhou o calor das coisas, o que aconteceu. Então, às vezes, o juiz acaba por liberar, porque a pessoa
na maioria das vezes apresenta o endereço fixo, às vezes tem até profissão, às vezes ele é primário, às vezes ele cometeu 10 crimes, mas nenhum deles foi descoberto ou ele não chegou a ser preso, passou naqueles 10 crimes. No dia que ele foi preso, para fins de reincidência, ele é primário. Então o juiz avalia ali, ele tem todos os requisitos para ser solto. E a gente não entende, mas o juiz baseia-se na lei para soltar. Então essa questão da audiência de custódia foi muito ruim para a questão, pelo menos a pessoa ficava presa ali algum tempo, né? Até o juiz chamar, ter aquelas primeiras audiências, só ia soltar mais à frente. Agora, na maioria das vezes, 24 horas ali ou um pouco mais, o juiz faz a audiência e libera. E a questão da cadeia de custódia, Fernando, que é uma outra situação que está em vigor, a cadeia de custódia, a proteção da prova. Então, qualquer situação, imagina para você fazer uma prova e aquela prova não tiver nenhum vício, manter aquela prova intacta até o juiz. E imagina a dificuldade de você manter essa prova intacta. Então, o princípio da dúvida, né? Tem até um colega que o pessoal fica brincando porque fala que no dia da audiência lá, ele mesmo fala, então, né, doutor, na dúvida, né? Na dúvida, indúbio pro réu. Então, isso é muito utilizado. E o juiz, dúvida? Indúbio pro réu, ou seja, ele libera o réu. Então, ou seja... Bola dividida da defesa, né? Na verdade, esse princípio é um princípio constitucional. E você não pode condenar ninguém estando na dúvida, né? E essa questão, Fernando, da dificuldade de você provar que a pessoa cometeu o crime sem sombra de dúvida para ele ser condenado, é complicado, porque parte da Polícia Militar chega no primeiro momento, depois vai para a Polícia Civil, vai para a audiência de custódia e o advogado encontra os meios para ele alegar sempre alguma situação. Então, por mais que a Polícia Militar prepare, a Polícia Civil, ainda às vezes sobram ali, o que você disse, a gente fala lacuna no direito, mas no linguajar popular a gente fala em brechas para aquela pessoa ser colocada na rua. Aí é colocada na rua, vai cometer outro crime. A sensação de impunidade é o nosso pior problema. Se você tivesse uma meia certeza de ser punido, você evitaria muita coisa. Porque às vezes você não sai de casa, Fernando, quando a mulher fala hoje, você não vai. Você não vai. Você sabe que se não for, se você for, vai ter uma punição. Uhum. Ela fala, então vai. Você vai pra você ver. Aí você vai, não, hoje não vou ficar em casa. Então, assim, é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, mas se você tivesse... E a nossa produção já foi rápida aqui, ó. O juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante da necessidade e da adequação da continuidade da prisão, de se aplicar alguma medida cautelar e qual seria cabível ou da eventual concessão da liberdade com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. Esse é o objetivo da chamada audiência de custódia, né? Em outras palavras, a audiência de custódia ela é uma oportunidade para que o preso possa ser ouvido por um juiz assim que for preso em flagrante e ter os seus direitos garantidos, evitando abusos e arbitrariedades por parte das autoridades policiais. E aí, em cima disso, por exemplo, São Paulo, o Tarcísio tirou, né? O governador Tarcísio Freitas. O senhor é a favor ou contra o policial trabalhar com a câmera? Olha, na farda? Fernando, nas abordagens, sobretudo. Eu acredito que a câmera, ela vai funcionar como meio de prova até para o policial. Sim. Eu acho que ser vigiado 24 horas por dia, por um outro lado também, Fernando, te tira um pouco a sua... Por mais que você não está pensando em fazer nada errado, você fica meio com o freio de mão puxado. Uhum. Isso eu tenho que falar, é uma realidade. Você assim, o que tem você estar com a câmera, vai filmar tudo que você vai fazer, qualquer acusação contra você vai servir como um meio de defesa para você. Isso é excelente. Mas lá do outro também, você estar com a câmera ali, tudo que você vai fazer, tudo que você está fazendo durante o trabalho... Né? Isso também acaba trazendo essa preocupação, né? Ninguém gosta de ser vigiado. Parece que você não tem nenhum tipo de confiança sobre você, né? Sobre os seus atos. Então tem esse viés. Então acho que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim.
mas nós caminhamos para o digital, para a informação, para a tecnologia, e nós não vamos fugir disso. Eu acho que eu tenho certeza... A mesma argumentação que eu usei no caso das câmeras das clínicas para pessoas com deficiência. A tendência é a tecnologia não vai nos deixar fugir de certos monitoramentos, né? Então eu tenho certeza Mesma opinião. que isso não está implantado ainda no geral, porque... O senhor acha que em Minas, com o Zema, isso seria possível? Tem custo, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui em Fabriciano, nós temos 16 câmeras aqui. Quando eu saí tinha, e eu acredito que ainda estão lá. Mas câmeras para o militar utilizar. Na farda? Sim. Junto à farda? Sim. Nós temos em Fabriciano uma estação de carregamento que carrega 8 por vez. Por exemplo, Timóteo não tem porque tinha que ter uma estação para Timóteo. Vieram 16 câmeras com apenas uma estação. Então, isso tem um custo e vai ser implantado com o decorrer do tempo. Eu acho que isso vai ser uma coisa... Mas como é que é o critério para ter a câmera na farda? Determinadas operações exigem? Isso é estrategicamente discutido dentro de um batalhão? Por exemplo, nós vamos dar o bote ali, vamos dar um pulão ali, o termo, né? Vamos pegar ali uma operação especial, vamos levar as câmeras, é isso? Funciona dessa forma? Não, tem um documento, né? Tem uma doutrina que especifica tudo que o militar em relação à câmera, como o militar vai agir com a câmera, como liga, como desliga, como a hora que ele deve utilizar. Então, o coordenador, as viaturas, são 2 militares, pelo menos um, salvo se não tiver a câmera disponível, ele tem que armar se ela estiver lá disponível quando ele for armar. Se ele for armar e todas estiverem armadas, pelo menos quando eu saí da ativa aérea assim, então as câmeras estavam na rua, a não ser que elas estivessem descarregadas ou já tivessem sido pagas. Então o comandante da viatura, o coordenador do policiamento, as câmeras são utilizadas, rotineiramente não são mais utilizadas porque não são suficientes para todos utilizarem. Mas ela aqui tem uma vantagem em Minas Gerais, diferentemente de São Paulo. Aqui você vai ligar a câmera do momento que você for agir, abordar. Você tem que ligar. Você vai fazer uma abordagem, você vai atuar, você aperta ali, liga, passou aquilo ali, você pode desligar. Então é menos aquele fator que eu te falei que acaba sendo constrangedor de você estar sempre com a câmera ligada, parece te vigiando, tipo Big Brother aí, né? Então aqui não é assim, né? Pelo menos em Minas Gerais, aqui em Fabriciano, a câmera é utilizada dessa forma. O Brasil, só o indúbio pro réu, né? Na dúvida, como o senhor falou, interpreta-se a favor do réu. A lei a favor do acusado, né? Que é a famosa bola prensada da defesa. O Brasil registrou em 2020, segundo a nossa produção manda aqui, o maior patamar de letalidade policial já observado desde 2013, quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a monitorar o indicador. Os agentes de segurança pública são responsáveis por 12,8% do total de mortes violentas no país. Em uma tentativa de mudar esse cenário, a PM de São Paulo implementou recentemente o uso de câmeras nas fardas de 3 mil dos 85 mil agentes da tropa. Você vê que ainda é um número reduzido, como eu te disse, né? Uma tecnologia custa caro, então vai sendo implantada... 100% é difícil. 100% vai demorar muito, não vai ser tão cedo que nós vamos ter essa tecnologia aí. Mas eu acredito, Fernando, que os confrontos, eles vão acontecer porque é uma guerra, como eu te falei. É uma guerra. Se a Polícia Militar, se as forças de segurança, não só a Polícia Militar, afrouxarem, vão continuar perdendo campo. E numa guerra, às vezes acontecem os embates e acontece as perdas, tanto de um lado como do outro. Agora, que tem que realmente ser combatido são as arbitrariedades, né? Tem que ser apurado. As câmaras, acho que nisso aí elas vão realmente ser se o militar estiver agindo certo, não vai fazer diferença. Vai ser, como eu disse aqui, vai ser a prova de que ele agiu corretamente, que ele agiu em legítima defesa. Porque a arma de fogo, ela é para ser usada em casos extremos. Ela vai ser utilizada quando não tem nenhum outro meio e você vai utilizar a arma de fogo e você pode utilizar ela, um instrumento fatal, letal, né? De alta letalidade. Você pode atingir uma pessoa até mesmo numa perna e atingir a femoral e a pessoa vira óbito. Então não quer dizer que você vai precisar atirar. Então é um instrumento Atira na perna. Você vai utilizar em situações extremas, de extrema necessidade, né? E aí, às vezes, essa câmera que você disse aí, ela vai fazer com que o policial utilize a arma realmente no momento que ele
Tem que utilizar. E a Câmara vai até ajudar, porque vai provar que ele não tinha outra saída. Capitão, nos caminhando para o final, eu quero agradecer pela sua presença. Vou ler aqui o mural, tá? Mas antes eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer. Na sua opinião, períodos de maior violência, até em nível nacional, eles estão ligados a governos? Eles estão ligados a gestões públicas? Ou isso é sazonal, não depende de governante? Enfim, queria te ouvir se aumento de violência em um país, por exemplo, como o nosso, teria ligação, sensação de maior segurança ou de maior impunidade com governantes que estejam à frente do país nos principais cargos, nos mais elevados. A minha opinião, Fernando, é que governantes precisam ter pulsos firmes contra a criminalidade. Porque o crime, ele faz parte da sociedade, já dizia o Emílio Durkheim, onde existe sociedade, onde existe vai ter crime. Isso não vai mudar nunca. Mas se você combate, se a pessoa sabe que ele pode ser punido se ele fugir daquela regra social, que é imposta através das leis, das normas, dos costumes, dependendo do país, que ele vai sofrer alguma sanção. Eu vejo que é necessário que haja um padrão, Fernando, a nível nacional. Eu vejo segurança pública, como você disse, em cada estado tem as suas. Tanto é que nós falamos aqui, não sei se você chegou a pesquisar aí, nós pegamos do estado, no ranking aí dos estados, né, os estados que estão considerados mais seguros, levando principalmente em consideração o número de homicídios, que é o caso de Santa Catarina que eu te falei, que tem 8 ponto alguma coisa, e Minas Gerais está entre os primeiros, um dos estados mais seguros. Mas nós temos que tratar isso como um todo e tem que haver tratamento a nível de Brasil em relação aos crimes, em relação ao tráfico de drogas, ao tráfico humano, em relação a essa questão de pistoleiros, né, na região norte, que a gente ouve falar, a gente não muito comum, então tem que ter um pulso mais firme. Eu não vejo que é exatamente a figura do governador. A gestão, a gente sabe que a segurança pública é uma gestão. Uma forma de você gerir a segurança pública, ela vai influenciar nos resultados. A forma de você implementar, né, ações, ela vai influenciar no resultado. Mas nem sempre é isso. Quando você está em uma situação que nós temos aí em São Paulo e no Rio, é uma situação que já você não pode colocar isso nas costas de nenhum administrador público, porque ali, como eu disse para você, são 56 mil homens armados, com fuzis, com granadas, com ponto .50, com a sua metralhadora antiaérea, com tudo. Então, ou seja, já está instalada ali uma situação que exige uma ação a nível de governo federal, não pode se entender. Porque o governador do estado ele não vai dar conta de resolver uma situação que já não é de agora. Por exemplo, essa questão lá no Rio de Janeiro, houve uma mobilização de governo de Minas, de São Paulo, uma junção aí para facilitar. Justamente. Mas aí teria que ter mais, né? Teria que ser uma coisa maior, macro, nacional, né? Não só junção de estados que fazem divisas, né? O problema do crime organizado, porque o próprio nome já diz, né, Fernando? Ele se organizou. Então, quando ele se organizou, ele tem fonte de formação, né? A gente sabe que eles têm pessoas deles, né, do crime organizado dentro das instituições, na política. Então, não é tão fácil combater. Mas eu vejo que algo deve ser feito para que isso não venha alastrar para o Brasil inteiro, como nós falamos. Em Minas Gerais, nós não temos uma situação como lá no Rio de Janeiro. Mas nós não estamos livres disso se nós não tomarmos todas as providências possíveis para inibir que o crime organizado venha se instalar aqui e fazer como estão fazendo lá. A Polícia Militar, a ponto de você não poder sair fardado ou nem falar que você é um policial. Imagina você falar, vou entrar na polícia, orgulho, vou passar no concurso, vou ser policial. Qual o orgulho que você vai ter? Você não pode nem vestir sua farda. Exatamente. Se você está... Aqui no Vale do Aço, por exemplo, se o cara é policial, ele quer ir trabalhar de ônibus, tem alguma recomendação dos batalhões, venha fardado ou venha sem farda? No caso, para quem não anda no carro ou na moto, quem vem de ônibus, tem alguma recomendação de comando sobre isso? Nenhuma.
andei muito nos ônibus ali em Timóteo, quando eu fui para lá, porque a gente não demorei para comprar um carro, né, uma moto. Andei muito de ônibus e até hoje, se o militar quiser andar de ônibus aqui, não tem nenhuma restrição dentro de Minas Gerais. Quando eu trabalhei em Belo Horizonte, mesmo trabalhando lá no 22, eu chegava no meu batalhão de ônibus. Eu pegava o ônibus aqui da Presidente na época. Nunca teve problema. Pegava lá o 22, acho que é 2255, se eu não me lembro, lá no centro da BH e deslocava lá chegava a pé, descia do ponto e chegava a pé no meu batalhão. Então, isso em Minas Gerais é bem tranquilo isso, tá? Graças a Deus por isso. Mensagens aqui, Túlio Lima diz que o senhor é futuro prefeito de Timóteo. Queria até te perguntar se nós teremos alguma novidade em relação a isso, ô capitão Vitor, se o senhor tem essa intenção de, se teremos o seu nome, o seu rosto aí nas urnas eletrônicas de 2024? Vá saber, né, Fernando? Mas nós temos, eu estou dentro desse rol, Fernando, de pessoas que estão... Passa pela sua cabeça. Com certeza. Com certeza, nós estamos entre esse rol de pessoas que estão se propondo aí. Até porque, né, Fernando, eu tenho 49 anos, fiz agora, recente. Me aposentei, né? Não há nenhum impedimento em relação à corporação. A corporação, né? Agora, eu não sou um ex-militar, eu sou um militar veterano. Sim. Então, em relação às questões militares... Reformado. Não, é veterano. Reserva e reforma e veterano é diferente? A reserva você pode ser reconvocado. Você pode voltar. Posso voltar no seu caso, de não. necessidade. No meu caso, eu posso. Pode? Após 65 anos, você se torna um reformado. E aí você já não é mais reconvocado. Veterano e da reserva, a mesma coisa. Você sempre, veterano é veterano até o fim, né? Até enquanto tiver vida. Mas a diferença do militar da reserva e o reformado é essa. O da reserva, o próprio nome já diz, ele está ali de reserva, pode ser chamado. O reformado, ele já não... A partir de quantos 65 anos? 65 anos, ele já não vai mais ser chamado. Não vai aguentar nada também, não adianta chamar não, né? Anísio Silva, capitão Vitor, prestou relevantes serviços à comunidade da nossa Timóteo. Para Timóteo, melhor capitão Vitor. O seu nome está bastante comentado aí, capitão Vitor, na boca do povo, não só na questão da segurança pública. As pessoas estão te vendo dentro de um potencial com um nome que pode estar à disposição também para gestões públicas. Então, o senhor acabou de dizer que isso passa pela sua cabeça. Fernando, na verdade, eu fui convidado há 8 anos, quando eu ainda estava na ativa. Eu sempre falava, para quem me falava sobre política, falava, eu não gostava de política, meu negócio era assim, meu partido era PMMG. O que eu amava fazer era trabalhar na polícia. Se tem uma pessoa que eu acho que amava a profissão e gostava, e quando eu saí, você deve lembrar que não, foi a Tati que estava aqui, né? Você estava no dia? Eu estava no dia, ela chorou copiosamente. Você estava aí, ela estava aqui, justamente. E eu não me aguentei naquele dia. E eu fiquei sabendo que no outro dia tinha até boi no rolete aí, hein? Teve uma confraternização aí, tive grande. Era surpresa para mim. Mas o que acontece? Eu me emocionei porque eu trabalhei 29 anos e 2 meses, parece que foi 29 dias. De tão rápido que passou. Eu tinha prazer em sair com a minha farda para as ruas, atender as pessoas. Então, vou sempre ser um policial de coração e de alma, né? Mas eu estou muito novo e depois que eu me aposentei... Mal lhe pergunto, você está com quantos anos? 49. Essa hipótese aí ainda que você questionou, por que não, né? Hoje a gente está com essa... podendo colocar o nosso nome aí para uma futura, né? Mas o senhor já teria um partido? Em breve vocês serão convidados. Em breve nós vamos fazer um evento aí. É uma informação relevante. Nós faremos um evento de filiação, né, num determinado partido aí, em breve. Deus quiser. Marcelo Araújo Martins, a ideia de sorteio para detector de metais nas escolas pode ser uma ação preventiva. Parabéns, capitão Vitor. Estou te parabenizando pela questão aí do detector de metais na escola. Em que pese o senhor tenha dito que isso tem que ser melhor discutido, né? Para evitar constrangimento, né? Não pode ser rotina, né? Questão do sorteio realmente, né? Para que todos se sintam inibidos e o procedimento não vai ser diariamente com todos, com aquela centena de alunos. Só com quem foi sorteado, exatamente. Ele vai saber que aquele dia ele vai passar por aquilo, por uma questão de sorte. E o sorteio na hora, falta né? de sorte, né? O sorteio na hora.
Falta de sorte. Joubert Souza diz que você é o futuro prefeito de Timóteo. Diz que a entrevista está excelente. Nosso amigo Teco Teixeira, noveleiro, gosta de uma novela. Falou que eu mando um abraço para o Vitor, certamente o mais preparado para os desafios futuros do futuro de Timóteo. Ricardo Soares Quintão, capitão é 10. Gilbert Barros, Fernando, pergunta para o capitão Vitor como ele está lidando com a aposentadoria. Ele consegue se desligar da profissão? O que tem feito da vida após ter ido para a reserva? Paulo Roberto Falcão diz que jogador morre 2 vezes, quando para de jogar e na sua morte natural. O policial militar parou de trabalhar, lógico, já deve ter viajado com sua família, então isso é uma questão particular. Mas como é que é, tipo assim, desligar depois de quase 30 anos? Se é que dá. Fernando, a gente não desliga de uma vez não, sabe? A gente vai aos poucos mudando para essa nova fase. Mas eu me preparei bem, Fernando, porque você deve saber, eu além de policial militar, eu me formei em 2 cursos superiores, eu sou um empreendedor, né? Aqui em Fabriciano mesmo, nós fizemos uma época que com parcerias um loteamento, né? Nessa área de loteamento, a minha esposa gerencia os comércios. Então, a gente não foi só policial, mas a gente, além de ser um policial militar, graças a Deus, meus comandantes podem falar, nunca deixei faltar. O meu primeiro lugar era a Polícia Militar. A única coisa que me tirava do serviço, se fosse o caso, é questões familiares de saúde. Mas, tirando disso, não faltei um dia. Se o senhor tivesse continuado na polícia mais alguns anos, dificilmente o senhor deixaria de ser comandante de algum batalhão. É a impressão que eu tenho. Ô Fernando, na verdade, essa questão que você me falou, e uma das coisas que eu acho que é ruim dessa questão de política é isso, porque no momento em que eu tinha a oportunidade de comandar, por exemplo, Timóteo, por essas questões eu tive que sair de lá. Fui transferido para aqui, para Fabriciano, e um dos motivos foi porque alguém já tinha imaginado, eu ainda não tinha nem falado, às vezes em brincadeiras, né? A pessoa fala, quem sabe, né? Com algum ou outro pessoal, então vai crescer aqui, tem que transferir. Então fui transferido. Mas se eu ficasse mais tempo, com certeza, né? Eu teria, inclusive ofereceram para mim, por exemplo, o comando de Barão de Cocais, em outras regiões aí. Eu dei a seguinte resposta, eu falei, eu só trabalho aqui agora, aqui no Vale do Aço, porque eu tenho tempo para me aposentar. Se eu tiver que assumir um comando, para mim hoje fora daqui eu não tenho esse sonho de assumir um comando, só para que é um comandante, mas fora da região do Vale do Aço eu não queria. Mas foi me oferecido. Insistiram para que eu comandasse uma região bacana, que eu conheço muito bem, que é Barão de Cocais, né? Você conhece também. Sim. Mas eu não queria sair daqui porque eu já tenho... Lá responde por Catas Altas. Catas Altas, ali, aquela região ali da mina, né? Que é uma mina de tudo. São Gonçalo. São Gonçalo ali abaixo, ali, a região toda ali. Mas eu não aceitei porque eu já tinha tempo para me aposentar, deixei muita minha família em casa, morei em Belo Horizonte com a minha família aqui em Timóteo. Morei em outros lugares, por curso, por esse período que eu fiquei em Belo Horizonte, então eu já tinha decidido... Os seus filhos estão com quantos anos? Hoje eu tenho a Lara, que tem 26, e hoje ela é controladora na Câmara Municipal, graças a Deus ela concursou e assumiu esse ano lá. E tem o Davi, que estuda no Genoma, está com 15, e tem o Rafa, que está com 9. Então são os amores da minha vida, né? A menina, você ficou um pouco mais distante na questão por causa da sua profissão, né? Não distante do carinho de pai, mas a questão de estar presente, né? Então, aí por isso você definiu, não é aqui mesmo, Vale do Aço. E eu decidi, conversei com a minha esposa quando me falaram essa questão de Barão de Cocais, ela disse para mim, olha, se for para você ir, é melhor que você realmente encerre. Então, nesta ocasião, foi que eu vim em Fabriciano, era para eu ir para lá. Eu vim para Coronel Fabriciano, fiquei esse período aqui antes de me aposentar, porque agora, se eu tivesse continuado, eu iria para Manhuaçu. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Um dia anterior... Como major? Eu fui comunicado que teria que ir para Manhuaçu, e eu disse, se eu tiver que ir para Manhuaçu, por essas questões também que nós falamos aqui. Eu falei, olha, eu vou para a reserva. Quando fizeram o ato, eu imediatamente entrei no sistema e pedi a minha saída para a reserva no dia 12 de setembro, né? No dia 13, aliás, no dia 11, no dia 12, né? Ela foi... Capitão, tem tanta
muita gente te dando moral aqui, cara. Por exemplo, Ricardo Soares Quintão. Capitão, sua jornada na polícia foi marcada por coragem, dedicação, comprometimento. Ao se aposentar, deixamos registrado nosso profundo respeito e gratidão por todos os anos de serviço exemplar. Aí vem o Fábio Neiva e diz, capitão é nota 1000. Jane Jordana Gonçalves Silva. Parabéns, capitão Vitor, futuro prefeito de Timóteo. Bora, capitão. Timóteo merece mais, capitão Vitor. Roseli Reis, futuro prefeito de Timóteo. Admita pra gente, o senhor é pré-candidato ou vai ser pré-candidato? Porque não é a primeira vez, assim, por esse mural aqui do nosso YouTube. Eu tenho ouvido várias pessoas falarem sobre isso, que o seu nome é um nome cotadíssimo para participar do pleito em 2024 em Timóteo como candidato a prefeito. E que, inclusive, há pessoas que querem que o senhor participe de reuniões, que não sei o quê, que o senhor vai estar à frente. O senhor vai ser candidato, tipo assim, né? Igual o capitão Vitor se apresentando para servir ao povo aí na condição de prefeito de Timóteo. De repente, nós poderemos ter. Ô, Fernando, nós gostamos de informação em primeira mão, não sei se... Essas questões aí, eleitorais aí, né? Mas eu posso dizer que nós estamos hoje dentre os pré-candidatos. Aí, é lógico que nós dependemos de apoio de partido, nós dependemos de coisa para o futuro, né? Mas de um lado à direita, né? Com uma visão mais à direita, centro, esquerda eu acho meio difícil. Fernando, eu sou um cara mais à direita. Se você entender que o direito, eu acho que às vezes as pessoas entendem. Muita gente não consegue definir Fernando, isso porque bem. Né? Você pensar assim, eu defendo a família. Você defende a família também? Defendo. Então, eu defendo o respeito com as religiões. Sim. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que depois que houve a concepção ali, é uma vida. Se você defende uma vida de uma bactéria, se você defende um ovo de passarinho, por que você não vai defender o feto? Ah, mas que a mãe tem o direito sobre o corpo dela. Mas e aquela vida que está ali intrauterina? Já é uma vida. Nós todos tivemos aquele momento ali de 1, 2, 3 meses, 12 semanas. Não pode ser uma coisa liberal dessa forma. Não, e tem cara que quer dar uma de natureba. Se você mexer num galho de uma folha, quer mandar prender, não sei o quê, e é a favor do aborto. É uma incoerência absurda. Incoerência. Eu assim, a gente já sabe que em caso de estupro já tem um aborto, é previsto no código, isso é tranquilo, a gente tem que entender isso, a pessoa foi violentada, ela de imediato ali, se ela tomar algum método contraceptivo ali, mas se passou uns dias e constatou, aí, né, Fernando, a gente tem que entender, né, é um caso traumático demais e o código já prevê isso, nós não estamos falando disso, nós estamos falando que não pode se dar o direito da pessoa decidir pela vida dos outros, em que pé está na barriga dela. Então, nós somos contra. Então, às vezes, o embate que nós temos, Fernando, quando fala direita e esquerda, é muito em cima disso. É em cima de princípio, disso ou daquilo, de um que um defende, de ideologia que um defende, que o outro defende. Mas eu acredito que, no fundo, a gente tem que convergir para alguns princípios, como, por exemplo, a defesa da família, a defesa da liberdade religiosa, essa questão aí. Mas por exemplo, o senhor quer ser candidato ano que vem? E se isso seria, independentemente, está claro o seu ponto de vista, a questão defesa de família, eu também defendo. Eu conheço gente de esquerda, não é meu caso, não sou de esquerda, conheço gente de esquerda que defende família, é contra aborto. Então, hoje está uma discussão muito, muito rasa, né? Direita, esquerda, as pessoas nem sabem do que se trata e do que essas correntes querem dizer realmente, e o cara se auto-identifica como de esquerda, de direita, né? Eu acho que a discussão ela tem que ser mais sobre o interesse da população, né? Eu acho que está muito... Hoje até Israel contra a Palestina / Hamas já está tendo discussão de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro aqui, pelo amor de Deus. Tá danado. Fernando, Mas, por exemplo, dependendo de condições, aí, por exemplo, sua família, por exemplo, no que depender da sua família, o senhor teria o apoio para ser um eventual candidato ano que vem? Fernando, nós falamos em futuro, em pré, não pode haver ainda nenhuma situação de candidatura, isso a gente não pode falar disso, né? Por causa da questão da legislação eleitoral. Sim. Mas o que eu falo assim, o nosso nome vai estar à disposição e você sabe, tudo na vida, você não faz sozinho, é grupo. Meu nome vai estar à disposição, o grupo entendendo que é um nome
para ser realmente um pré-candidato aí logo à frente. Isso vai ser, eu quero comunicar vocês. Queremos dar informação em primeira mão. Pode ficar tranquilo. No dia da sua aposentadoria, o senhor fez isso aqui? Fernando, eu sou, hoje dentro do contexto que nós vivemos no Brasil, eu sou de direita, centro mais direita. Sou direita, né? Mas eu falo com você isso, a gente às vezes tem gente que não sabe por que é direita ou por que é esquerda. Ué. Né? E nós pensamos muito em defender. Hoje, quem está falando de política municipal, você hoje tem que pensar em projetos, em situações aqui, no nosso chão de fábrica, que são os municípios. Né? E essas brigas excessivas, de até mesmo de... até física, né? A gente vê que alguns casos ocorrem, mas essas brigas desnecessárias, eu acho que você tem que defender o seu ponto de vista, mostrar por que você defende ele. E se o outro pensa diferente e você não conseguir convencer, você não precisa de querer matar a pessoa também. Então, só uma pergunta final para a gente encerrar aqui, porque estamos em cima da hora. O senhor é bolsonarista? Eu votei no Bolsonaro Eu também votei. Sim. Eu não me considero bolsonarista. Hoje você falar que você é bolsonarista, o pessoal está levando para um lado de extremismo, né? Eu sou bolsonarista, mas eu não sou extremista. Eu acho que tudo extremo, Fernando, não dá certo. Sim. Se você querer ser extremo demais, para um lado ou para o outro, a coisa... Falta equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio, você tem que discutir. Agora, você tem que ser firme naquilo que você defende. Eu sou firme naquilo que eu defendo. Então, muitas coisas que a esquerda vem defendendo aí, jamais eu defenderei. Um exemplo, nós falamos aqui do aborto, liberação de drogas. Se nós sabemos que o negócio é maléfico, que o negócio pega uma pessoa, acaba com a vida dele, acaba com a família dele, acaba com a profissão dele, por que nós vamos defender um negócio desse? Não vou nunca, jamais defenderei. Então, essas coisas que a gente vê que diferencia muito a direita e a esquerda é nesse ponto de vista, né? Capitão, obrigado. Uma ótima entrevista que está no nosso YouTube aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eduardo Martins está aqui, capitão, tamo junto. A Jane Jordana, mais uma vez, aqui no cenário atual. Melhor nome do capitão. Enfim, vamos aguardar as cenas nos próximos capítulos. Muito obrigado e volte mais vezes. Eu acho que a gente tem muitos outros assuntos para a gente tratar contigo aí. Em breve, uma vinda sua no Voxcast Pode Cornetar, por fineza. Fernando, eu gostaria de agradecer e foi um prazer enorme estar aqui, você pode ter certeza, nesse bate-papo aqui com você. Agradecer ao Jonair que me fez esse convite hoje. Jonair, muito obrigado você ter me convidado e me dado essa oportunidade aqui desse bate-papo aqui com o Fernando. Agradecer à rádio, a todos vocês da rádio, né? E a gente está à disposição no que a gente puder ser útil para a rádio aí, tá? Ok, gente, vamos encerrando aqui essa live. Na sequência, no canal de YouTube aqui, Vox, nós vamos ter Voxcast Pode Cornetar hoje com a ex-deputada federal Alê Silva. É questão de minutos, a gente volta aqui no YouTube da Vox. Um abraço do tamanho do Brasil. Tchau. Você ouve Vox FM 97,1. Música, diversão, prêmios, esporte, notícia. Acesse nosso portal vox97.com. Siga nossas redes sociais. Vox 97 FM. Vox FM, falando para toda a região do Aço e Colar Metropolitano.